Fala, amiguinhos, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês e estamos aqui novamente com nossa brincadeira, né? Estamos fazendo uma série aqui de criação de ambiente 3D para navegadores, né? E nesse exato momento nós estávamos vendo a respeito da criação dos tipos de animação, criando as classes, no caso, uma padronização, né, de código, mas eu basicamente vejo a falta de alguns elementos que eu acredito serem necessários, serem estruturalmente necessários para ter um código consistente. Por exemplo, quando nós usamos essa classe estática, nós estávamos pensando mais na questão didática da coisa, ou seja, na facilidade que nós teríamos para poder explicar um elemento e a facilidade de acesso a esse elemento dentro das outras classes. Só que imagina que nós venhamos a ter mais configurações, né? Mais coisas dentro desse config. Isso se tornaria inviável pela quantidade de elementos que nós acabaríamos colocando dentro desse config. E ao longo desses vídeos que a gente fez, que foi um pouco extenso, a gente já começou a ver isso. Por exemplo, o clock, eu acho que foi o clock que a gente acabou colocando em um momento assim meio que aleatório, e aí, enfim, a estrutura fica extremamente legível. A gente teve o código feito de uma forma que ficou muito clara, né? Ficou bem explicado. Assim, eu não precisava nem, de verdade, para você que já coda com JavaScript, eu não precisava explicar exatamente o que era, porque ficava muito claro o que aquilo estava fazendo. Por exemplo, o que eu renomeei como Kakan, aqui dá para ver claramente que ele está pegando, criando uma câmera e posicionando. O controller, o que ele está fazendo. Ficava meio estranho, bem estranho mesmo, quando a gente chega na parte do load, né? Que a gente multiplica para os outros, só que a gente vai ver que o load ele começa a fazer muita coisa, começa a trabalhar com carregamento 3D, aí hora precisa lidar com animação também, e isso é uma coisa que não ficou legal. Acaba sendo que a gente, assim, querendo ou não, a gente acaba não lidando com boas práticas, apesar de em alguns pedaços estarmos lidando com boas práticas, em outras a gente não está seguindo nenhum tipo de padrão de projeto, o que faz com que fique um pouco estranho. Por hora, nós não vamos mexer muito nisso. Nós não vamos trabalhar com um padrão de projeto e sim com a questão didática por hora. Mas isso, eu já estou fazendo esse vídeo para deixar claro que isso não é um padrão, isso não é uma coisa que você deva seguir à risca, colocando uma classe estática, porque você vai ter problemas na escalabilidade disso, você não vai conseguir escalonar isso, né? No script de animação, por exemplo, é um dos problemas que eu vejo. No script de animação, a gente tem as animações descentralizadas, hora é update, hora é animate, e enfim, o fato de você pegar um elemento que está em loop, está rotacionando, está fazendo ciclos e mais ciclos de renderização, e esse ciclo e mais ciclo de renderização não está dentro de um escopo único e com técnicas para que você possa depurar o problema, não deixar o navegador travar e prosseguir, é uma falha gigante. Na verdade, é uma falha grande, porque é justamente o elemento crítico, é onde você não vai ter controle, você vai ver, ele vai fazer um ciclo infinito, se der erro, ele literalmente continua dando os erros, o navegador vai travar, como aconteceu no nosso momento anterior. Outra coisa é a integração com o Status, né? O Status em si, ele já é encapsulado, ele é simples. A gente separou o Status
porque literalmente eu não gosto dessa interface do stats. E aí, nesse caso específico, a gente acabou criando um elemento stats para poder fazer futuramente remover esse status e colocar alguma coisa diferente e com um uso mais interessante aos nossos olhos, aos meus olhos, beleza? Bom, eu já falei do uso excessivo das variáveis globais. A outra coisa que talvez me deixe um pouco incomodado é o uso procedural, né? A gente tem a proposta aqui de utilizar classes para a construção dos elementos. Só que em alguns momentos eu não tinha muito o que fazer. Eu realmente precisava colocar os elementos procedurais juntamente com as classes. Eu agora não estou achando nenhum aqui, mas é o seguinte, em alguns momentos a gente teve que utilizar elementos procedurais para poder fazer com que aquele elemento fosse carregado. Apesar de não... como que eu posso dizer? Apesar de não ser o foco ou o desejo que nós temos de deixar elementos procedurais, para alguns momentos onde eu preciso construir alguma coisa, né, que seja tipo uma ferramenta, um tools ali, eu acabo não construindo uma classe para poder fazer. Isso é uma coisa que o JavaScript meio que força, porque querendo ou não, o JavaScript é funcional, né? Ele é procedural, a ideia dele é ser assim, então ele dá uma forçada. Mas a gente consegue aplicar esse paradigma, no caso orientado, também nessa questão. Só fica desnecessário, para ser sincero. Mas a gente vai implementar isso no futuro. Outro detalhe que eu de verdade vou criticar aqui é literalmente a falta de algum elemento que seja de notificação. Você sabe, imagina o seguinte, nesse caso aqui a gente está tendo uma câmera rotacionando na tela e é um dos elementos que eu já falei anteriormente a respeito da animação, né, que está desatualizada ou que está separada. Por exemplo, se essa tela que está na frente aqui, ela fosse dividida e fosse 2 canvas, seria muito complicado, porque eu teria o processamento, literalmente, em vez de ter um local só para poder renderizar as 2 cenas, para poder fazer, olha, canvas 1, canvas 2 e pega esses 2 canvas, atualiza em tal momento, ou faz a sequência, ou ordena, ou coloca a ordenação correta desses elementos, se tornaria um pouco mais complicado. Fora em falar que a possibilidade de erro aumenta gigantescamente. E essa lógica espalhada é o que mais me incomoda, mas a gente não tem muito o que fazer por hora. E, fora em falar nisso, a gente vai ter o tratamento de erro com um problema, né? Tipo, imagina que eu vou fazer um tipo de renderização com, sei lá, um dos exemplos a gente mostrou coisas da Unreal, um esquema mostrando o jeito que o 3JS pode até chegar muito próximo das renderizações da Unreal. Não 100%, no navegador, mas fica muito bacana, né? E o fato de estar descentralizada essa atualização vai ter falha de tratamento de erro, vai ter o sistema de pós-processamento não dá para tratar direito, né, nessa situação, e com isso a gente tem falha de... na verdade, isso é uma coisa que a gente nem implementou em lugar nenhum, que é um gerenciamento de memória, né? Pegar aquilo e dar um dispose no gerenciamento de memória, que é o que a gente necessita. Falta de padrão de arquitetura ficou clara, a falta do gestor de autenticação, no geral, apesar de toda essa minha reclamação, no geral, o código está bem escrito, está bem definido.
O que nós tínhamos que fazer agora é apenas um código que englobasse todos os elementos, pegasse todos esses elementos e fosse uma única instância. Porque se eu tenho sempre o mesmo padrão e eu tenho sempre as mesmas implementações, eu deveria ser capaz de apenas chamar em uma linha, falar tela, tamanho tal por tal, iluminação assim, câmera em tal posição, carrega personagem em 3D, com ou sem compressor, e é isso. Esse seria o próximo objetivo. Vamos ver qual vai ser a evolução do projeto, como que vai ser. Nos próximos vídeos, durante o percorrer da semana, a gente vai fazendo esses vídeos, vai colocando online. Vamos ver se a galera vai ter algum tipo de engajamento. Achei interessante, algumas pessoas me chamaram e começaram a fazer algumas perguntas, então eu vou continuar. Enquanto tiver algum tipo de interação, eu continuo. Beleza? Obrigado. Próximo vídeo, vamos ver qual que vai ser o próximo vídeo. Eu queria fazer a respeito da implementação da junção. Vou ver qual que é a melhor opção. Se eu achar que não vai ser legal essa opção da implementação da junção de todos, eu faço mais alguns vídeos. Na verdade, eu prossigo com mais alguns vídeos de implementação de outros elementos que sejam interessantes, ou com a explicação de algumas coisinhas mais detalhadas, por exemplo, como câmera, luz ou coisa do tipo. Ou de repente faço um vídeo mostrando uma implementação real, funcional. Esse talvez seja bem interessante. Vamos estudar a questão. Talvez eu faça uma implementação de um elemento utilizando essas classes, mas mostrando a utilização, sei lá, uma classe não, talvez uma implementação com alguma IA. Vamos marcar assim, a próxima implementação que eu vou fazer é uma implementação com inteligência artificial.